Tudo bem com vocês? Bom, espero que sim. Sejam bem-vindos ao nosso canal Malindia. Estou aqui para ajudar vocês nas resoluções das questões de humanas do Enem. Bom, galerinha, vamos terminar aí as questões aí, né, de humanas, né? A gente tá na questão 87, olha só. A questão 87, ela descreve o seguinte, ó. Na Grécia, o conceito de povo abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos. Assim, é possível perceber que o conceito de povo era muito restritivo. Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada e experimentada pelos gregos atenienses nos séculos... Então, vamos lá, gente. Século IV e V a.C. Pode ser caracterizado fundamentalmente como direta. Ciência política, beleza. Aí a questão, ela pergunta o seguinte, ó. Naquele contexto, a emergência do sistema de governo mencionado no encerto promoveu o quê? A. Competição para a escolha de representantes. B. Campanha pela revitalização das oligarquias. C. Estabelecimento de mandatos temporários. D. Declínios da sociedade civil organizada. Ou é participação no exercício do poder? Pause em vídeo, tentem fazer vocês também. Vamos ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, se vocês marcaram a letra E, vocês acertaram, tá? Participação no exercício do poder, porque olha só, a gente tem um texto, né, que ele se refere sobre a Grécia Antiga, sobre o conceito do povo, né? Indivíduos considerados cidadãos, que abrange tão somente aqueles indivíduos considerados cidadãos, assim como é possível perceber o conceito de povo, que antes era muito restritivo, tá? Mesmo tendo isso em conta, a forma democrática vivenciada, experimentada pelos gregos, né, pode ser caracterizada aqui fundamentalmente como direta. Ele quer perguntar naquele contexto a emergência do sistema de governo mencionado. No enxerto, ele promoveu o quê? A participação do exercício do poder. Como assim, né? Se a gente for analisar a Grécia Antiga, a democracia direta dava mais poder ao povo, tá? Então, por esse sentido aqui, que vai ser a letra E, né? Se você for pegar a Grécia Antiga, pode, já elimina as outras, né? Competição, nada a ver. Revitalização das oligarquias, muito menos. Temporários, não. Declínio, também não. Olha só, o povo poderia ter voz, né? Se você for analisar, se você for pegar as histórias, né? As primeiras histórias aí da democracia grega, enfim, você tem até imagens. Então, é algo que dava poder ao povo, né? Essa democracia direta, né? Um exemplo mais marcante foi as primeiras democracias em Atenas, né? Então, a gente tem até imagens, né? Que tudo isso, né, dava poder ao povo, né, naquela época. Então, resumindo, aqui, ao se tratar da questão, a letra E, por quê? Essa emergência nesse sistema de governo vai promover aí uma participação no exercício do poder, ou seja, uma vez que você tem o povo, né, que ele pode escolher, né, vai se haver aí uma participação no exercício do poder, tá bom? Então, é muito interessante estudar a Grécia Antiga, né? A gente pode conhecer os direitos, muitas coisas interessantes, belezinha? Por esse motivo aqui que vai ser a letra E, tá bom? Então tá, vejo vocês aí nas próximas questões. Vamos lá, vamos para a questão 88. A questão 88 é bem interessante. Ela tem dois textos, né? O primeiro texto tem a imagem aí de Delfim Martins, né? Pulsar, sobre o Rio Tietê de São Paulo. E o segundo texto já é um texto, né? Descrevendo sobre ele, olha só. O Rio Tietê está morto, a menos uma parte dele, 137 quilômetros. Para ser mais preciso, uma pesquisa da Fundação SOS Mata Atlântica mostra que, em 2016, o trecho do rio com qualidade de água classificada como ruim ou péssima começa em Itaquacetuba, passa por toda a região metropolitana de São Paulo e chega até Cabreúva, já no interior de São Paulo. Nesse trecho, a água não tem oxigênio suficiente para abrigar a vida. Beleza, aí a questão está perguntando o seguinte, olha só. Considerando a análise dos textos, a condição atual desse rio tem como origem o quê? Então, olha só, a valorização do sítio urbano, B, extinção da vegetação nativa, C, recepção de densa carga de dejetos, D, captação desordenada do regime pluvial ou é expansão
do uso de defensivos químicos. Bom, galerinha, pausaram o vídeo e tentaram fazer. Bom, aqui no caso, se vocês marcaram a letra... Deixa eu colocar aqui. Se vocês acertaram, ok? Ó, vai ser exatamente aí a captação desordenada do regime pluvial. Não, desculpa, gente, letra C, dejetos, é isso aqui, ó. Isso, recepção de densa carga de dejetos. Por quê? A gente tem a imagem do rio, olha só, né? Mas o principal não é só a imagem, né? Até porque a imagem ela não quer dizer tanta coisa. E sim a informação no texto, se você for analisar a análise dos textos e a condição atual. Então, no texto, ele descreve muita coisa. Ó, está dizendo que o rio está morto, a quantidade de água é ruim ou péssima, tá? Que abrigava, ó, água não tem oxigênio suficiente para abrigar vida. Então, a gente sabe que muitos desses rios tem uma grande recepção densa de carga de dejetos, né? Não são as outras, tá? Valorização nada a ver, vegetação também não, captação, expansão do uso de defensivos químicos não. A questão do lixo, tá? Porque uma vez que você tem muitos lixos, dejetos jogados nos rios, isso vai impedir a oxigenação da água, tá? Pra quem não sabe, são tudo isso aqui, ó, tá? Lixo, fezes, enfim, muitas coisas ruins, né? Só pelas imagens já dá pra você ter uma noção do que se trata, né? Enfim, olha só, gente. Então, assim, é possível ter vida num local desses? Não, né? Então, é o que a questão está perguntando. Não é possível ter uma oxigenação. Justamente porque, se você tem uma recepção, então letra C, ó, uma recepção de densa carga de dejetos, você não vai poder ter vida em um ambiente desses, né? Num rio desses, tá bom? Por esse motivo aqui que vai ser a letra C, belezinha? Então, assim, é muito complicado, né? Poluir os rios, porque depois não pode nem aí até para descontaminar essa água. É muito difícil, né? Principalmente para quem gosta de jogar lixo nos rios, gente, não façam isso, tá? Contamina bastante e é muito ruim, tá bom? Então tá, vamos agora para 89, né? 89, ela descreve, tá acabando, gente. Ela descreve o seguinte, ó. Adão, ainda que supuséssemos que suas faculdades racionais fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia ter inferido da fluidez e transparência da água, que ela o sufocaria, nem da luminosidade e calor do fogo que este poderia consumi-lo. Nenhum objeto jamais revela pelas qualidades que aparecem aos sentidos, nem as causas que o produziram, nem os efeitos que dele provirão, e tampouco nossa razão é capaz de extrair sem auxílio experiência qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Uma investigação sobre o entendimento humano. Beleza. Ela pergunta o seguinte, ó. Segundo o autor, qual a origem do conhecimento humano? Nossa, pergunta super interessante, né? A potência inata da mente. B. Revelação da inspiração divina. C. Estudos de tradições filosóficas. D. Vivência de fenômenos do mundo ou é desenvolvimento do raciocínio abstrato? Bom, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Aqui no caso, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram. Vai ser a vivência dos fenômenos do mundo, tá? Porque, olha só, ele quer saber a origem do conhecimento humano, segundo o autor. Então, a gente tem no texto várias coisas, ó. Adão, ainda que supuséssemos das suas faculdades racionais. Então, não é questão da razão, né? Fossem inteiramente perfeitas desde o início, não poderia fluidez, transparência, água. Então, ó, questão do mundo, ó, água, luminosidade, calor, fogo, que poderia consumi-lo. Nenhum objeto, as qualidades aparecem aos sentidos, nem as causas, nem efeitos, tampouco a nossa razão. Então, capaz de extrair, né, auxílio de experiência.
sem o auxílio de experiência. Então, o que ele coloca aqui? A vivência, né? Sem o auxílio da experiência, qualquer conclusão referente à existência efetiva de coisas ou questões de fato. Então, ele traz muita questão da experiência, da vivência, né, das questões, né, ele compara a água, várias outras coisas. Então, aqui, ó, por que não são as outras? Porque que que vai ser a letra D, né, a vivência dos fenômenos do mundo. Porque se você for analisar aqui, não é questão da razão, tá? Tradições também não, potência inata, revelação divina também não, raciocínio abstrato. Ele traz a questão das vivências. Se você for analisar no texto, tem também a questão da experiência, né? Dessa palavrinha aqui, ó, né? Deixa eu até aumentar para vocês, ó. Cadê? Vivência. Experiência, ó. Experiência, né? Ó. Cadê? Experiência, né? Referente à existência, provirão tão pouco da nossa razão de extrair sem auxílio da experiência, qualquer referência da existência. Então, assim, ele vai destacar, né? A água, fogo, enfim, coisas do mundo, né? Ó. Então, a origem do conhecimento, segundo o autor, para ele, né, vai ser a vivência dos fenômenos do mundo. Por quê? Uma vez que você tem experiências, que você tem vivências, aí sim você pode ter um conhecimento das coisas, né? A gente vê muito isso na questão da filosofia, né? De você ter uma vivência das coisas através um conhecimento, né, através da vivência das coisas, né? Como que você pode saber se algo vai te machucar ou não, se você não vivenciou, se algo é bom ou não, né? Se você não arriscou, se você teve medo. Então, assim, várias coisas, né? Infelizmente ou felizmente, né? Tem coisas que são boas, você só vai ter o conhecimento daquilo quando você passa por aquilo, né? Já viram aquela frase que eu acho muito interessante? Muitas pessoas falam da dor, né? Do outro, mas só quem passa que sabe, né, da dor do outro, só quem sente que passa por aquilo que sabe realmente o que é aquilo, os outros podem até dizer, mas não, eles não estão passando por aquilo. Então, a partir do momento que você vivencia algo, você tem conhecimento daquilo, né, de como é aquilo. Então, é mais ou menos nesse raciocínio. Por esse motivo aqui, que vai ser a letra D, tá? Segundo ele, vai ser a vivência dos fenômenos do mundo, tá bom? Por esse motivo aqui que vai ser a letra D, belezinha? Então, agora vamos para a nossa última questão, finalmente. Parabéns a todos vocês que acompanharam, guerreiros e guerreiras aí, que ficaram até o final, né? Que bom, vamos encerrar aí, né, as questões aí de humanas. E que bom vocês que continuaram aí até o final. Última questão, então, graças a Deus, né? Para fechar com chave de ouro a playlist. Parabéns vocês, guerreiros, não desistam de estudar, tá? Estamos fechando aí de 2020, temos outras aplicações também para ajudar vocês. Então, vamos lá. Última questãozinha, né? Questão 90. Olha só. Ela descreve o seguinte. Tem dois textos. Então, tem o texto 1, que ele vai descrever o seguinte. O aumento dos casos suspeitos de febre amarela em Minas Gerais pode estar relacionado à tragédia de Mariana em 2015. Segundo a bióloga da Fiocruz, Márcia Chame, a hipótese tem como ponto de partida a localização das cidades mineiras identificaram até o momento casos de pacientes com sintomas da doença. Grande parte está na região próxima do Rio Doce, afetada pelo rompimento da barragem do Fundão em 2015, no estado de São Paulo. Beleza, texto 2, né? Por outro lado, Servio Ribeiro considera remota a possibilidade de influência da tragédia de Mariana em Minas Gerais. Nesse surto, a febre amarela em Minas Gerais é uma doença do interior da floresta. O mosquito que transmite põe ovos em cavidades de árvores e bromélias. É um mosquito da estrutura da floresta. Ele não se relaciona com grandes corpos d'água e com rios. As cidades afetadas pela doença estão em uma região onde os rejeitos não chegaram com força para derrubar a floresta, diz o biólogo. Então, assim, acho que vocês já perceberam que tem dois pontos de vista, né? Sobre a tragédia de Mariana, os textos apresentam divergência. Então, já de cara, só de você ler e pelo comando da questão você já percebe que tem divergência. Qual que seria essa divergência aí? Ó? A poluição dos rios locais. B, identificação da área afetada.
se é destruição da vegetação nativa, de aparecimento de enfermidades endêmicas ou é surgimento de comunidades desabrigadas. Então, tentem fazer vocês aí também. Bom, gente, se vocês marcaram a letra D, vocês acertaram, né? Aparecimento de enfermidades endêmicas. Por quê? Ele quer saber sobre a tragédia de Mariana que aconteceu, né? E aqui, ó, os textos apresentam divergência. Aonde que ele está apresentando divergência? Então, mas isso é pura interpretação de texto, tá? Se você for analisar. Porque a gente tem dois pontos de vista diferentes, né, sobre esse contexto, e ele quer saber aonde que existe a divergência. Porque se você for analisar o texto 1, olha só, quer ver? Ele está descrevendo sobre a posição, né, que no caso de uma bióloga, né, da Márcia Chame, que ela está descrevendo que os casos suspeitos da febre amarela pode estar relacionado à tragédia de Mariana. Então, ela relaciona, aqui no caso a doença, com a tragédia, né, sobre localidades das cidades mineiras, enfim, que pode estar, né, segundo ela, ligado a isso. Já no texto 2, se você for analisar, segundo o biólogo, deixa eu ver aqui o nome dele, se tem. Claro que tem, né? Sérgio Ribeiro, né? Para vocês verem que até na ciência tem divergência, né? Dois biólogos com pontos de vista diferentes. Isso é uma coisa ruim? Não, gente. Isso prova que as pessoas têm opiniões diferentes, né? Então, para vocês verem, até interessante que até na ciência a gente tem divergência, né? Então, olha só, para ele, ele considera remota a possibilidade de influência da tragédia, ou seja, para ele não está ligado, né? Ele destacou que o mosquito na floresta, que eles transmitem ovos em árvores, enfim. Relaciona com grandes corpos d'água, cidades afetadas pela doença de uma região onde não chegam com força a derrubar a floresta. Então, assim, eles têm pontos de vista diferentes, o que você pode perceber. Enquanto no texto 1, né, da cientista Márcia, ela destaca que a tragédia pode ser ligada a questão da doença pode ser ligada à tragédia. No texto 2, o biólogo Sérgio Ribeiro, ele já descarta essa hipótese. Então, assim, são opiniões diferentes. Isso não quer dizer que um está errado, outro está certo, enfim, são pensamentos diferentes. Então, é isso que a questão ela quer trazer, né? Ela quer trazer pra gente. Olha só, ela já destacou os pontos de vista diferentes, né? Ela destacou que eles pensam diferente sobre um fato ocorrido, sobre uma tragédia, né? Que seria a tragédia de Mariana. E ele quer saber aqui sobre o que isso está ligado, né? Ó, a tragédia de Mariana, os textos apresentam divergência quanto o quê? Claro que é a situação endêmica, tá? O aparecimento de uma enfermidade endêmica. Qual seria essa? Reparem que todos os dois, isso é uma pura questão de interpretação de texto, tá? Todos os dois, eles vão trazer a questão da febre amarela, entendeu? Então, eles estão relacionando ou não, né, ou descartando a questão de uma doença, que seria o quê? A febre amarela. Então, não é poluição, não é identificação de área afetada, vegetação, nem surgimento de comunidades desabrigadas. Gente, essa questão, ela é pura interpretação de texto, tá? Não precisaria de você dominar o conteúdo, é só você prestar atenção nos dois textos, o que os textos estão direcionando. Reparem que os dois estão fazendo aí, né, uma referência à tragédia e à questão da situação da doença, indiferente se um descarta se o outro considera que esteja ligado ou não. Os dois fazem referência a duas coisas, ao ponto de vista, né, da tragédia acontecida e da questão da doença, né? Todos os dois eles fazem referência à questão da febre amarela. Então, por esse motivo aqui que vai ser letra D, tá bom? Se você for analisar os dois textos, apesar de pontos de vista diferentes, eles estão referindo aí a questão da doença, belezinha? Bom, espero que vocês tenham acertado também, entendido o motivo aí de por que é a letra D a resposta correta, né? E bons estudos para vocês aí. Vejo vocês nos próximos vídeos aí, para ver se vocês que acompanharam aí, que são guerreiros, que ficaram aí até o final, né? Vejo vocês nos próximos. Bons estudos aí, belezinha?